Deus. Irmãos, o pastor hoje vai tentar relembrar vocês a questão da Páscoa e da ceia. Porque às vezes há muita confusão ainda. A Páscoa é uma festa cristã ou não? Não. A Páscoa é uma festa judaica. Os judeus, inclusive, é a festa mais antiga dos judeus. Tão antiga quanto a saída do Egito. A igreja celebra a Páscoa ou a ceia? Então, são dúvidas que a gente tem. A gente celebra a Páscoa porque se a gente não é judeu e a gente acredita que o Messias já veio. Porque a Páscoa apontava para ele. Então, hoje, o pastor deu uma pausa em Pedro para relembrá-los, não é, para a gente poder saber da razão da nossa fé. Eu pretendo conseguir isso, tá? Então o pastor pede a vocês que, por gentileza, abra a palavra do Senhor. O texto a ser lido é 1 Coríntios, capítulo 11. Talvez ao sair daqui você vai estar mais diante de uma aula do que de uma exposição, né, de púlpito. Mas eu vou tentar ser o mais didático possível, que o Senhor me ajude. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Eu pretendo lembrar que a mesa do Senhor do qual participamos, ela é um memorial da aliança. Ela é uma comunhão real, não é mais pascal, tá? E ela aponta para uma esperança escatológica. É isso que eu vou tentar relembrar o que é a ceia para nós, tá? 1 Coríntios 11, 23 a 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Verso 23 a 26, um texto conhecido por todos. Acompanhe a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus Cristo também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Vamos orar mais uma vez, amado Deus, obrigado, porque hoje podemos lembrar, trazer à memória essa aliança, essa comunhão real e leal, e a esperança escatológica do coração da igreja, de que um dia esse que foi, voltará. Em Cristo Jesus, abençoe a mim e meus irmãos, com esse aprendizado da Escritura. Amém. Então, há algumas coisas importantes do texto, por exemplo, da Páscoa à ceia. A ceia do Senhor não é um acréscimo tardio a fé cristã. Mas a ceia está enraizada na Páscoa. É isso que eu quero lembrar a vocês. A ceia é a festa da igreja, não a Páscoa. A Santa Ceia não é um acréscimo feito depois, mas ela é verdadeiramente a Páscoa do Velho Testamento, cumprida no Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento. Por isso Paulo diz: eu recebi do Senhor, lá do Antigo Testamento, o que também vos entreguei. A ceia do Novo Testamento. Então, o que nós fizemos hoje foi a memória que nos veio lá da história da saída do povo do Egito. Que naquela 10ª praga, o anjo da morte passou, e a ordem do Senhor é: mate o cordeiro, e tome do sangue do cordeiro sem defeito, e passe na verga da porta.
e por causa do sangue a morte não entrará. E isso lhe será por memorial, disse Deus. Ano após ano, vocês deveriam comer do pão para se lembrar disso, tomar o vinho para se lembrar do sangue do Cordeiro e comer ervas amargas para lembrar de onde Deus os tirou. Pois bem, Deus nos tirou do pecado, nós celebramos isso. E Ele é o pão que desceu do céu, nós celebramos isso. E Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a ceia não é um achado, a ceia é um cumprimento enraizado na Páscoa do Antigo Testamento. O que mais que é importante? A mesa, não é a arquitetura dessa mesa, a linguagem da tradição na ceia. Então nós podemos ver, por favor, Luísa, o segundo slide. A origem está aí. A Páscoa do Velho Testamento era a sombra, Êxodo 2, daí a palavra Páscoa em hebraico sepeshat, ou passar por cima. E a realidade hoje, 1 Coríntios, não é a Páscoa cristã sendo o cumprimento definitivo dessa promessa. O texto antigo era Êxodo, e agora Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ou Pascal, Ele já foi imolado. Essa é a realidade, por isso que a ceia é a festa da igreja. Tá certo? Nós não comemoramos a Páscoa, seria uma incoerência. Comemorar o quê? Que o Cordeiro viria? Ele já veio. Então a gente comemora a Páscoa todo ano. Não, todo mês. Está aqui a Páscoa. O anúncio da igreja é: o Cordeiro Pascal já veio. Morreu e ressuscitou. Essa é a Páscoa cristã. O sangue vos será por sinal, lá em Êxodo. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Esse dia vos será por memorial. Olha a ceia. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios 5:7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, na mesa, presta atenção, a igreja participa pactualmente da obra consumada de Cristo. Na mesa, a igreja participa espiritualmente da vida de Cristo. E na mesa da ceia, a igreja participa escatologicamente da sua promessa. É o que nós fazemos aqui. Por isso a importância dessa festa chamada em Atos pelo povo e pela comunidade, a festa do amor. Era a ceia. O nosso irmão João Calvino, nas suas Institutas, capítulo 4, lá na página 17, ele diz: nos sacramentos que nós estamos estudando agora na escola dominical, batismo e santa ceia, Deus nos oferece Jesus Cristo de modo verdadeiro, embora espiritual. Mas hoje recebemos dele, pela presença real e leal dele nesse culto e nesse ato litúrgico. Não mais como uma promessa, mas como um cumprimento. Você tem que ensinar isso para o seu filho. Você tem que saber que seu filho tem que saber o que é a Páscoa, para ele não ficar acreditando em coelho. A mesma coisa o Papai Noel. Você tem que ensinar seu filho qual o significado da natividade de Cristo. Senão ele vai acreditar em Papai Noel, ele vai acreditar em gnomo. E ninguém adora o que não conhece. Por isso que a criança presbiteriana tem que aprender o catecismo da igreja. Porque lá a catequese reformada está presente. A sua criança tem que saber contar para o coleguinha. Lá na nossa igreja a gente celebra a Páscoa todo primeiro domingo.
a gente conta Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado, e é por causa do sangue dele que nós não morremos. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que olhar que isto é o meu corpo dado por vós. Repita comigo, isto é o meu corpo dado, oferecido por vós. Verso 23 e 24, também encontrado lá em Lucas. Agora preste atenção. Na noite em que foi traído, tomou Jesus um pão e tendo dado graças. Ou seja, mesmo de noite, mesmo diante de uma traição, ele nos ensina graça. Graça em cenário de pecado e morte. Primeira coisa que a gente aprende, não é o cenário e a linguagem. O cenário é uma noite difícil de quinta-feira, de apreensão, de suor, de sangue, de medo. Mas ao mesmo tempo a linguagem é exatamente de sacramento. O sinal é o pão. A questão do sofrimento é o seu próprio corpo que seria dado pela igreja, em lugar do seu povo. Isto é a ideia do meu corpo. É uma linguagem sacramental. É uma identidade de sinal. Eu sou o pão. Eu orei com o Danilo e nós oramos. Ele orou por nós dois. Ele disse assim: Senhor, obrigado porque eu, o Abel e o Alex não temos mais fome, porque Ele é o pão. Não temos mais sede, porque Ele é a água. Lucas 22, 19 ainda diz: esse é o meu corpo oferecido em lugar de vós. Fazer isso em memória de mim. Agora, qual a relação da Páscoa? A relação da Páscoa é o fundamento bíblico. Porque esse fundamento bíblico aqui é substituição de pena. Isaías 53, 5 e 6. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa linguagem é pascal. Vivida na ceia. Hebreus capítulo 10, 12 a 14 vai reforçar isso. Tendo Jesus oferecido para sempre um único sacrifício pascal pelos pecados, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que nele estão sendo santificados. Essa é uma linguagem pascal. Esse é o meu corpo, oferecido por vós. De modo que a Santa Ceia aponta para uma obra consumada. É o verbo tão citado aí pela turma, o tetelestai. É um verbo que está numa conjugação de algo que foi feito no passado, mas é permafeita. Então ele morreu, mas o efeito continua, ele não morre de novo. Por isso ele foi dado. Esse é o meu corpo que será dado, ou seja, uma obra consumada. A ceia aponta para isso. Toda vez que eu ceio, eu lembro que está consumado e que isso não pode se repetir. Ou está pago ou não está pago. Está pago. A Páscoa do Antigo Testamento diria: será pago. O Mexiá virá e morrerá no madeiro pelo seu povo. A ceia olha para a Páscoa do Antigo Testamento e diz: está pago, não há mais nada a ser feito. É isso que a igreja celebra. A minha morte e a minha ressurreição até que eu venha. Essa é a nossa Páscoa. Algumas citações importantes dos nossos documentos. Confissão de Fé, capítulo 29. A segunda parte diz: Cristo nunca mais poderá ser oferecido novamente ao Pai. Ele já foi. E isso claramente é uma resposta à teologia católica romana, que tem como centro da sua teologia a missa, que é uma repetição. Toda missa, Cristo é oferecido
novamente. Daí o sentido deles, da Eucaristia. Os protestantes não. Ele morreu de uma vez por todas. Isso não pode ser repetido. Então nós aqui não celebramos o momento eucarístico onde ele morre novamente. Nós anunciamos que ele morreu, como era predito da Páscoa. O Cordeiro veio. João Batista, ao vê-lo, disse aos discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é com ele. Seguiu-os, inclusive André, era discípulo de João Batista, e vai contar para o seu irmão Pedro: nós encontramos o Messias. Eu quero citar aqui alguns autores. O primeiro deles é John Owen, um puritano do século XVII, que diz: o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito, completo e irrepetível. Perfeito, completo e irrepetível. Um mais adiante, holandês, não é inglês, holandês, de uma teologia holandesa, ele vai dizer o seguinte, ele se chama Herma Bavinck, mais 200 anos para frente, ele vai dizer: os sacramentos, batismo e ceia, não repetem a obra de Cristo, mas aplicam-na à sua igreja. A ceia não acrescenta nada à cruz. A ceia confirma a fé na cruz. Olhando para a Páscoa, a ceia está lá na Páscoa predita. Ela não é uma nova Páscoa. Ela é o cumprimento do que a Páscoa mostrava. A Páscoa era sombra, a ceia é um cumprimento. Ele morreu, de uma vez por todas, por pecadores como nós. O Cordeiro já veio. E o coelho, você ignora. Chocolate, você come. E o Cordeiro, você anuncia e adora. Seu filho sabe disso? Quando você vai ao supermercado, você ensina seu filho a pedir um ovo de Páscoa. Isso é uma blasfema. Ovo de Páscoa, me explica isso. Nós, como protestantes reformados históricos. Agora, ovo de chocolate, vai lá no Cacau Show. Você tendo grana, aproveita, porque é uma vez por ano e é bom. Agora, o coelho, que não tem nada com isso, deixa ele para lá. O que mais que a gente aprende com esse texto sobre essa relação? É como um recibo quitado. Dívida paga não se paga de novo, certo? É como um selo notarial. Não cria o contrato, mas atesta a sua validade. Por isso que ele é o recibo e o Espírito Santo é o selo. Está pago, está aqui. E o Espírito Santo sela. O que mais tem que ser feito? Aplicações nesse primeiro ponto. Rejeite qualquer noção de sacrifício repetido. Eu até quero mostrar para vocês uma matriz diagnóstica. Coloca para mim o próximo slide. Volta. Aí. Está pago e o selo é o Espírito Santo. Participe com fé na obra consumada de Cristo, não com culpa, baseada no seu próprio desempenho, e rejeite a noção de sacrifício repetido. Participe com fé e não com culpa, porque na verdade ninguém aqui poderia ceiar. Mas ele levou a nossa culpa, e agora eu assento à mesa pela fé. Luísa, coloca para mim o 5º slide. Isso. Mito. Vamos ler juntos? O sacrifício de Cristo repetido ou atualizado. Segundo mito. Cristo é oferecido ao Pai pela igreja. Terceiro mito. A ceia acrescenta mérito ou eficácia à cruz. Teologia reformada. Leia comigo. O sacrifício é completo e... Segundo, a graça de Cristo é oferecida a quem? Não ao Pai.
na ceia. E a ceia não acrescenta nada, ela confirma e sela a fé na cruz. Quem falou isso foi o reverendo Augustus. E a síntese disso é que os sacramentos não repetem a obra, eles aplicam. Alguma dúvida nesse primeiro ponto? Então, 5 aplicações. Rejeite qualquer noção de sacrifício repetido. Isso não acontece. Participe com fé na obra e examine-se à luz da suficiência de Cristo, não da sua obra. O examine a si mesmo é examinar-se à luz do que é Cristo e não do que é tu, porque do que é tu e do que sou eu, nós não poderíamos jamais sentar à mesa, pois morreríamos como aqueles que encontravam a arca e nela colocavam a mão. A outra coisa importante no texto, que eu quero mostrar um modelo chamar de modelos mentais, que te ajuda a gravar isso. Luísa, coloca o 6º slide para mim. É mais ou menos isso aí. Lembra disso. Está pago. Toda vez que o diabo te acusar o seu coração, diga a ele, está pago e selado. Isso é um ato forense. Tá? Que a Páscoa mostrava a suficiência de Cristo. Inclusive, alguns historiadores acreditam que povos que eram vizinhos dos judeus, ao verem, isso não é Bíblia, mas os judeus contam isso nas suas tradições, que alguns povos que não eram judeus pegaram também daquele sangue e passavam na porta. E o anjo passava e não entrava, porque não era por quem estava lá a eficácia era o sangue. É assim até hoje. Segundo ensinamento. A ceia é um memório pactual, diferente da Páscoa. A Páscoa era a memória do que Deus fez por meio de Moisés ao tirar o povo do Egito. A ceia é um memorial de aliança ativa. É em memória de mim. É uma memória eficaz, não uma lembrança do que aconteceu, mas é uma memória diária, é de mim, é do que eu fiz. Isso aqui é hoje. Eu fiz e hoje eu faço. E um paralelo direto com a Páscoa é quando vossos filhos perguntarem o que é isso, Êxodo 12, 26 e 27, vocês dirão, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Pois isso já aconteceu em Jesus Cristo. E essa palavra, memorial, é uma palavra grega muito bonita, eu até quero que vocês leiam, esse fazer isso é memória de mim, é a ideia de um evangelho visível, diz o Dr. Marco Horton. É possível ver. Essa ideia é agostiniana. Santo Agostinho dizia, o sacrifício é o que eu posso ver e tocar, aqui o pão, do que eu não posso ver e tocar, que é Jesus. Mas ele é o pão que desceu do céu. Eu vejo e toco, eis o vinho, esse é o meu sangue, porque eu não posso ver o sangue, mas eu vejo no sacramento. Daí ele dizer que é algo visível e palpável de alguma coisa que foi feita no invisível. Não é assim o batismo? O batismo é alguém que morreu em Cristo, ressuscitou nova criatura. Mas eu não posso ver isso. Mas eu vejo o batismo. Ou não lembrais, vós, diz Paulo, que vocês morreram no batismo. Tomando o pão, ou seja, uma reapropriação da fé num ato salvífico de Jesus Cristo. Eu sou o pão, João 6, 51 e 56. Quem come a minha carne, eu sou um pão vivo, e quem bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa linguagem de união espiritual. Não é? Que maravilha. Memória é apreensão viva de Jesus Cristo. Calvino falava isso. Por isso que Calvino não admitia culto sem ceia.
Jamais, até morrer. Todo domingo de culto tinha ceia de manhã e à noite. Porque ele dizia que a ceia é uma apreensão viva de Jesus. A apreensão é o aprendizado. A ceia ensina, ela é pedagógica. Um teólogo sistemático americano chamado Louis Berkhoff, ele dizia que sinais visíveis fortalecem a fé do povo ao tornar tangível e visível essa promessa, o que a Páscoa não faz mais conosco. Nós nunca moramos no Egito. Nunca atravessamos o mar a pés enxutos. Nunca vimos pragas caírem sobre o nosso povo e sermos livres delas. Não. Isso apontava para algo maior. Lembra da teologia dos milagres? É uma placa. Cada milagre é uma placa que aponta para Jesus Cristo. A Páscoa também é. A aliança de casamento não cria amor, renova. Por isso, essa é a nova aliança. Mas não foi criada. Ela é a aliança. Do Antigo Testamento inteiro, com os sinais. Reunião de família anual reconta a história para manter uma identidade. A ceia é a mesma coisa, ela reconta uma história a partir da identidade de um povo. Tá? Coloca o 8º slide, a memória que constrói a realidade. Olha aí, ó. Sinais visíveis, né? Olha lá. A aliança e a reunião da família, como eu disse. Próximo slide. Luísa, próximo slide. O presente termo, por isso que eu pus ele grandão, é uma proclamação visível. É esse aqui. Olha que coisa mais linda esse ponto desse texto. Anunciais todas as vezes que comerdes a ceia e beberdes na ceia, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Proclamar publicamente é o que nós fazemos na ceia e o que faríamos na Páscoa. A ceia é um ato litúrgico, como antigamente era a Páscoa. A ceia querigmática, como era a Páscoa, eis o Deus que nos tirou do Egito. Eis o Cristo que nos livrou da morte, nós anunciamos hoje. E é interessante olhar isso no próprio Novo Testamento, 1 Coríntios 1, 23. Pregamos o Cristo crucificado. Gálatas 3:1, Jesus Cristo foi exposto como crucificado diante de vós. Na ceia, a igreja mostra o que prega. O sacramento é a palavra tornada visível, é o logos que se vê. A igreja encena o evangelho na ceia, o que ela não faz com a Páscoa. O Catecismo de Heidelberg, capítulo 66 a 68, diz que esse sacramento da ceia confirma a promessa da Páscoa. É como a bandeira nacional, ela não cria a nação. Ela apenas mostra a realidade de que aquela nação existe. Assim é a ceia. É o mapa em relevo, torna visível, mas o que já está lá, o terreno. Assim, cada ceia é uma evangelização interna dos membros da igreja e o testemunho externo para os visitantes. Priorize o culto centrado em Cristo, o ressuscitado, o crucificado. A ceia está dizendo, não em entretenimento. Isso ela ensina para nós. Eu particularmente também queria que todo domingo tivesse ceia. Porque todo domingo é domingo de ceia. Todo domingo é domingo pascual. Toda reunião do povo é reunião de comunhão. Era assim que a igreja de Atos dizia. Eles se reuniam todas as vezes. Como eles viviam? Pedro diz, eles partiam o pão de casa em casa. E depois disso tomavam suas refeições com simplicidade de coração. Reuniu a igreja, ceia.
uma proclamação visível. É a palavra exposta à natureza do ato. Em terceiro lugar. Coloca para o pastor, o papai, né? O outro slide, filha. Para a gente gravar. É mais ou menos isso aí. O sacramento é a palavra visível, errado-vos. O cara que está comandando o nosso catecismo. Aí está lá a bandeira. Ela não cria, mas ela mostra. E o mapa não cria, mas ele mostra. Vamos ler esse insight pastoral? Juntos, cada ceia possui um duplo efeito. É simultaneamente evangelização, que é um testemunho externo para os visitantes, como eu disse, e alimento para nós, os membros. Paulo sempre fala, Deus alimenta seu povo, dia da ceia. Né? Priorize o culto, então, e não o entretenimento. Entretenimento é o que você estava fazendo lá na pescada. A cor do Walter, 10 dias pescando. Pegou um peixe desse tamanho dele. Está lá na foto. Isso é entretenimento. Você que foi para a praia, isso aqui é culto. Tá? A ceia ensina isso. Quarto e último lugar, tem o horizonte escatológico. O já ainda não. Tá bom? Pode colocar, filha, o futuro escatológico atrapalha com o já e o ainda não. Já é comunhão real, mas ainda não. O Senhor, Isaías 25:6, dará um banquete de coisas gordurosas. Essa é a sombra, mas ainda não. Mateus 27:29, eu não beberei convosco isso aqui até o dia em que o hei-lo de beber no reino do meu Pai. Existe um ato que aponta para frente aqui, na ceia. O já, comunhão real, presença real, espiritual, sustentando a igreja hoje. Bem-aventurados os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Então, de modo que a Páscoa apontava para a ceia aponta para outra ceia. A verdadeira ceia, o casamento, a festa, as bodas do Cordeiro. A ceia nos eleva ao céu. A ceia é o prelúdio da comunhão eterna, Jonathan Edwards. Os sacramentos pertencem à peregrinação rumo ao céu. A Páscoa pertencia à peregrinação daquele povo rumo a Jerusalém. A ceia pertence a esse povo que caminha rumo à verdadeira terra prometida. Mas ainda não. Noivado, casamento. Promessa, já real, noivado. Mas a consumação, que é o casamento, ainda não aconteceu. Por isso, além dela anotar para nós que o Cordeiro Pascal veio, ela é real, ele está aqui. Mas a ceia também é escatológica. Mostra que a nossa casa ainda não é aqui. Essa não é a nossa mesa ainda. A nossa felicidade eterna ainda não é aqui, é lá. A dona Cerise já está lá. Ela já ouviu o face a face. Está lá também esperando essa mesma mesa. Porque essa mesa vai ser na consumação, vai ser quando ele voltar. Porque a alma não come. Nós vamos comer com ele e beber. Que maravilha. Até que ele venha. Anunciais a minha morte, até que ele venha. Um prelúdio. A gente tinha que fazer isso para mim todo domingo, até que ele venha. A ceia também ensina que é uma entrada antecipada de concerto. Já garante o lugar, mas ainda não tem o evento. Você vai a um concerto, seu lugar já está lá, mas o palco ainda está vazio. Mas seu lugar já está lá. Logo, logo, o Stênio diz que as bandeiras já estão flamulando. Logo, logo começa o jantar. Aplicações diante disso. Combata o presentismo. Repita comigo, eu tenho que combater o presentismo, senão fico deprimido. Vida sem horizonte eterno, isso é presentismo.
combate isso. A ceia me ensina isso. A Páscoa não. A ceia aponta. Você vai sentar com ele, a Páscoa aponta. Ele virá. Aí você diz, eu já vi. Ele veio. Ah, então tá. Morreu e ressuscitou. Aleluia. E agora? Eu estou esperando ele voltar. Cultiva a esperança sólida, na rocha, no meio de sofrimento, olhando para lá. E a ceia também disciplina a igreja a viver entre a cruz e a glória. A ceia nos ensina a viver entre a cruz e a glória. Eu tenho que citar o Stênio, o maior poeta do mundo para mim, teológico. Ele tem uma música que chama Alguém Como Eu. Você tem que ouvir, cadê a Bianca? A Bianca está lá. A Bianca escuta o Stênio o dia inteiro. Ele diz que Jesus vai à casa provavelmente de Lázaro, e ele então recebe Jesus, fecha a porta, e o barulho lá fora, ele fecha a porta. Quando ele olha, diz que ele dormia, tão pesado que dava dó. E aí o poeta escreve assim, com quem será que ele sonha? Será que ele sonha com a glória que ele tinha com o Pai na luz? Ou será que ele sonha com a cruz? A ceia nos doutrina a viver entre a cruz, que é hoje, amanhã, depois da manhã, a doença, a peste, a guerra, a fome, o luto. E entre a glória, que está aí. Então nós temos a verdadeira marca da igreja, que é palavra, repita, palavra. Repita, palavra, oração, sacramento. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a síntese da vida reformada, ela está integrada. Então, a presença da igreja primitiva ensina isso. A palavra, ela envolve a prática da graça de Deus, ela prega a promessa com oração, que é essa apropriação e essa resposta, mas também com o sacramento da ceia. Pois aqui ela sela e ela aponta, confirmando essa aliança. Não podemos nos esquecer disso. O perpétuo memorial, diz a confissão de fé, do sacrifício é a ceia. Tá? A palavra explica, repita comigo, a palavra explica. O sacramento sela. E a oração apropria. John Knox, o nosso pai, no sentido de título e de sistema de governo, John Knox, lá da Escócia, dizia que onde Jesus Cristo é corretamente pregado, os sacramentos administrados também corretamente, ele diz que ali está a igreja. Então, qual mesa que nos define? Qual mesa que nos define? Por favor. Qual mesa que nos define? A mesa que nos define, o passado é proclamado na ceia. Repita comigo, Cristo morreu por nós. O presente é participado na ceia. Repita comigo, comunhão espiritual real. E o futuro é antecipado na ceia. Repita comigo, até que ele venha. E para concluir, como se aproximar então dessa mesa? A igreja fica de pé. Primeiro, leia comigo, como se aproximar dessa mesa? Primeiro, leia comigo, venha com fé, não com tradição. É com fé. Segundo, venha não com presunção. Quero citar novamente um exemplo que me marcou muito. João Vitor, meu filho do coração, filho da fé. Quando o João estava fazendo discipulado comigo, a gente estava estudando o credo. E ele abriu o coração, não era ainda oficial da igreja, o que não muda nada.
Oficial de igreja é tradição vazia, se ele não tivesse significado. Ele falava para mim que toda ceia ele pegava o copinho tremendo, porque ele não se via digno disso. Nunca esqueci disso. Deus ajude que ele continue assim até hoje. Por quê? Porque é isso, eu vou com arrependimento. Mas eu vou porque o sangue está na verga do meu coração. Em terceiro, venha com quê? Com esperança, fé, arrependimento e esperança, não com desespero. Você não pode cear com desespero, mas com esperança. Um dia eu vou me assentar com Ele. Por que nessa mesa? Primeiro, a cruz é... Vocês não estão lendo? A cruz é lembrada o quê? Isso. E lembra isso, a Páscoa não faz isso. A ceia, sim. Ela lembra, ela aplica, ela nutre e ela antecipa. Vamos orar? Deus, nós te glorificamos nessa noite porque a tua palavra em Jesus é cumprida. Ele é o Cordeiro, ele é de Deus e ele tirou o pecado da igreja, a quem ele escolheu. Muito obrigado, porque a promessa pascal foi cumprida em nós. Nos ensine o valor desse sacramento, para que a gente saiba da razão da nossa fé. E nos abençoe com a graça do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe com o amor do Pai. E com a comunhão ao sair, com a consolação do Espírito Santo, hoje e sempre. Nos assentemos em oração silenciosa.